Olá, querido professor, seja bem-vindo a mais um trimestre. Estamos novamente aqui com vocês para caminharmos na lição que tem por título Preservando os Valores Cristãos. Essa vai ser a lição de pré-adolescentes do nosso quarto trimestre. O comentarista, né, da lição foi Davilene Herculano. Então, ela traz uma mensagem introdutória, né, falando o quanto é importante essa temática, considerando que a sociedade ela tem perdido totalmente os valores, né, com a inversão de valores. Então, o nosso papel é justamente atuar nessa geração, ajudar vocês, professores, a preparar os seus alunos biblicamente para lidar com os conflitos, as situações deste mundo, né, que nós estamos. E eu continuo, né, continuamos aqui com vocês, a professora Ingrid e o professor Douglas Nilson, e fica esse momento inicial com uma palavra introdutória para eles falarem um pouco sobre a temática, se apresentarem. Pai Senhor, irmãos, é uma alegria estar aqui novamente, né, para mais um trimestre, contribuindo para o reino de Deus, com essa lição tão importante, com temas tão atuais para os jovens, né, conceitos muito importantes para eles aprenderem, né, os pré-adolescentes, falar sobre a família, sobre respeito às autoridades, sobre a mentira, sobre ter paciência, gratidão, né, misericórdia, como vai ser bom todas essas lições ao longo desse trimestre para a vida deles, né? Como vai contribuir positivamente. Acredito que vai ser uma bênção e sou grata a Deus por esse momento, né? Por essa oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Pai do Senhor, professora Manu, professora Ingrid, e a você, professor, que inicia mais uma jornada conosco nesse podcast. E esse trimestre ele é especial porque ele é mais longo. Teremos 14 lições para poder oferecer aos nossos alunos subsídios que irão ajudá-lo nesse processo de fortalecimento da sua fé. E nada melhor do que a lição introdutória que nós vamos estar tratando hoje, falando sobre a família em dias em que cada vez mais ela é bombardeada, relativizada e minimizada diante dos princípios e valores bíblicos. E aqui nós esperamos em Cristo poder argumentar, apresentar a você, professor, alguns caminhos pertinentes para essa jornada. Amém. E aqui a gente já começa com uma dica para vocês iniciarem essa aula. Talvez para os seus alunos seja uma palavra conhecida, né? A palavra valores, mas que biblicamente eles não podem não saber o que o que quer dizer ou o que significa. E aí você já pode estar introduzindo a pergunta: o que são valores? E aí eu pergunto aqui ao professor Douglas Nilson, né? O que são valores? Valores, ele está muito associado a princípios. Nós, como cristãos, temos valores que são inegociáveis, mas esses valores eles são fundamentados em algo, em algum material, algum livro ou alguma lei, alguma normativa. E no nosso caso, todos os nossos valores, todos os nossos princípios, eles são fundamentados nas Escrituras. E é por isso que nós fortalecemos tanto, endossamos tanto essas verdades que a cada aula da escola dominical defendemos, porque não é algo que é transitório. A professora Manuela pode ter alguns valores específicos na sua rotina diária que independe, está aquém da questão da fé,
como a professora Ingrid, com você também, professor, mas aqui nós não tratamos de pontos secundários ou questões relativas ou que cada um possa ter o seu ponto de vista. Aqui estamos tratando de verdades absolutas, verdades centrais e verdades eternas, que não mudam, não se diluem com o tempo, antes devem ser fortalecidas, e esse é o nosso desafio. Como professores, como formadores de discípulos, imitadores de Cristo, nós precisamos conhecer esses valores, defender esses valores, viver esses valores e transmitir esses valores para as gerações com as quais nós estamos lidando. E aí, por isso, professor, que é tão importante você introduzir com esse significado, com essa pergunta, por quê? Porque eles precisam entender que o que vai ser estudado nessa lição, né, assim como nas outras também, mas é que tudo que a gente vai apresentar, que você vai apresentar na sala de aula, é com uma fundamentação bíblica. Então, não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que a professora Ingrid acha ou o que o professor Douglas Nilson acha. É o que a palavra de Deus fala, né? E é a palavra de Deus que deve conduzir-nos à nossa vida cristã. É a palavra de Deus que deve ser realmente esse nosso guia diário, justamente com os princípios que são justamente inegociáveis. Então, por isso que é importante você contextualizar e explicar aos seus alunos o que são valores, a importância de se ter valores. A sociedade, ela ainda pegou alguns valores e ali tem, inclusive, que diante de um crime tem uma pena e tudo mais, mas são valores que, dependendo da situação, ele é negociável, ele é barganhado e até dependendo do poder aquisitivo da pessoa, pode ser que não tenha a pena que deveria ter, né? Diferente da palavra de Deus, como o professor Douglas Nilson falou, né? A palavra de Deus, ela é suficiente, inerrante e infalível, né? Então, são esses valores que nós vamos estudar e que precisamos guardar no nosso coração, principalmente o pré-adolescente, porque ele está justamente iniciando essa caminhada, né? E aqui, na lição 1, nós vamos começar pelo princípio, que é falando sobre a família que Deus criou. E aqui, o texto bíblico, ele encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, e 2, do 21 ao 24. Então, leia. Nós sabemos que esse texto, né, é bem conhecido em todos nós, mas é importante você ler, ver novos elementos, ver novas formas que você pode estar ali trazendo ou contando novamente essa história para os seus pré-adolescentes, para os seus alunos. E aqui nós vemos que reafirma, né, o espaço pedagógico da lição, que a igreja está inserida em uma sociedade culturalmente está distante de Deus e de seus princípios. E um deles é justamente a desvalorização da família. Mas, né, a família, ela deve ser vista como base para a formação da igreja. Então, por isso que ela também é tão atacada. E aí, os objetivos da lição são proporcionar uma reflexão sobre a família como projeto de Deus, destacar os modelos de família encontrados na sociedade moderna e sensibilizar e promover respeito mútuo entre a nossa família espiritual, que também né, aquelas pessoas que somos mais próximas ali dentro da igreja. Dentro disso, nós temos os saberes escolares. E aqui, lembrando, os saberes escolares é como se fosse o resumo, a síntese de toda a lição, daquilo que os que os pré-adolescentes eles precisam praticar, né? Guardar em seu coração, viver. Então, quais são os saberes escolares para esta lição, professora Ingrid? Bem, o primeiro é que as escrituras apresentam a família como um projeto de Deus. Segundo, amar e proteger a família devem ser encarados como necessidades cristãs. O terceiro, devemos manter um relacionamento de amor com a nossa família. Quarto, a sociedade moderna reinventa modelos de família não bíblicos.
O quinto, a família é o grupo social que serve como alicerce para a vida. E o sexto e último, é com a família que aprendemos sobre ética e valores. E aqui nós vemos que a palavra-chave, podemos dizer que seria família, né? Então, vamos estar, ao longo desta lição, falando sobre a família em si. E a família, ela vai refletir o amor de Deus, e as Escrituras sagradas oferecem justamente as instruções básicas para que haja harmonia na família. A harmonia está, né, em terem o mesmo propósito, estarem unidos naquele mesmo pensamento, objetivo, dentro dessa perspectiva. E aqui nós vemos no primeiro tópico falando sobre a família que Deus criou. Então, apesar, né, ali, nós vamos ver dentro do texto bíblico, da lição lida em Gênesis, as escrituras vão descrever como Deus formou a primeira família, mas, né, ali o pecado entra, danifica essa família, então aquilo que era perfeito passa a ser imperfeito, né, no sentido de que o pecado entrou, então muitas coisas ali mudaram, eles perderam aquele relacionamento que tinha com Deus, que se encontrava com eles todos os dias, e agora é por isso que nós também devemos zelar pela continuidade dos valores bíblicos. Aqui é interessante porque quando falamos sobre o pecado, né, que entrou e tudo, então é interessante você falar para o pré-adolescente que é como se fosse um vírus, né? Nilson sempre comenta esse exemplo, e é interessante você mostrar para eles que a partir desse momento, Deus criou ali, mas a partir do momento em que Adão e Eva pecam, então o pecado ele entra no mundo e fica como se fosse justamente esse vírus, que qualquer pessoa que agora venha a nascer, ela também vai nascer com esse vírus, que é o próprio pecado, tá? Então, você pode estar fazendo essa relação para eles entenderem e se reconhecerem como pecadores e a necessidade de terem um Salvador, né? Sendo essa a base de um discipulado, entendendo a importância de estarem, de dedicarem tempo para aprender a palavra do Senhor, para frequentar a EBD, para estar nos cultos, para se fazer presente. Então, isso é o que vai justamente ali ajudando a dar continuidade a esses valores. São os ensinos, tanto da igreja quanto aqueles que têm justamente dentro da família, né? E aqui o nosso primeiro tópico vai falar sobre como Deus formou a família. Então, ele fez Adão do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego de vida e em seguida fez Adão dormir um sono pesado, como se fosse numa cirurgia, pegou uma das costelas dele e fez a mulher. Então, aqui nós vemos a criação de Deus. Você pode trazer de uma forma mais lúdica para os alunos, inclusive você pode pedir para um dos alunos lerem a passagem bíblica e explicarem ali ou narrarem aquele acontecimento, até fazer uma encenação, se for o caso. Você pode está incrementando, tendo em vista que esse é um texto já bastante conhecido. Enquanto que o próximo tópico vai falar, né, sobre Deus abençoou a família. Então, professora Ingrid, de que maneira Deus abençoou a família? Bem, a palavra de Deus diz que Deus abençoou o homem e a mulher, né, colocando eles no jardim. Disse para eles se multiplicarem, colocou eles dominando tudo que tinha, né, os animais. E o Senhor abençoou, criou essa primeira família, abençoou, proveu tudo que eles necessitavam para que eles continuassem no jardim. Eles tinham alimento, eles tinham a presença de Deus, mas o pecado, né? O pecado, quando entrou, é como a irmã Manu falou. O pecado entrou e, a partir deles, né, foi se disseminando para outras pessoas. Então, essa desobediência deles diante do Criador promoveu como uma guerra espiritual intensa que até hoje a gente enfrenta, porque a gente já nasce no pecado hoje, né? Então, Deus abençoou. É bom, professor, mostrar para os alunos como é que eles imaginam que era, né? A Bíblia relata no Jardim do Éden, como é que eles imaginam, assim, que era o dia a dia deles, como está o tempo todo com a presença de Deus, ser abençoado por Deus, estar num lugar perfeito, sem pecado, sem erro,
e como é agora, né? Como é agora depois que eles desobedeceram, depois que o pecado entrou no mundo e se espalhou. E, finalizando esse tópico, o cuidado com a família. Professor Douglas News. Veja que esse tópico, enquanto a professora Manuela falou sobre a formação da família de Deus, ou seja, Deus ele forma a família de forma assim muito organizada, muito previamente definida, com propósitos. Essa família formada, Deus não somente forma e deixa ao seu bel prazer. Deus abençoa, dá os meios necessários, como a professora Ingrid falou. E agora, Deus ele nos deixa, assim como ele proveu o necessário para a primeira família, e mesmo após a queda, Deus não deixou de abençoar, de cuidar dessa família. Deus agora vai deixar-nos um exemplo para que nós possamos, desde já, ter um cuidado, ter uma atenção com a família. E aí, baseado no primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que fala que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Então, Deus aqui está dizendo o seguinte, através de Paulo, né, está dizendo o seguinte, que nós precisamos zelar, cuidar dos nossos familiares. E para os nossos pré-adolescentes, isso é muito pertinente, porque cada vez mais nós vemos uma geração de crianças, adolescentes e jovens que vão meio que dissolvendo ou minimizando valores de cuidado, de honra, de respeito familiar. E esse cuidado envolve a honra, que é um mandamento bíblico, honrar os pais, honrar os familiares, mas também envolve um cuidado, porque hoje talvez os nossos adolescentes, até pela sua faixa etária, tenha pais que tenham a idade, tenha a jovialidade, tenha toda uma série de fatores favoráveis. Mas um dia os pais dele vão envelhecer. Talvez ele já tenha uma voz ou bisavós que estejam velhos. Alguns podem até, pelo tempo, ter problemas de saúde, como Alzheimer, por exemplo, e outros tantos que requer um cuidado especial. Às vezes, esses avós podem repetir as mesmas histórias, e se esses adolescentes não entenderem o cuidado, a atenção, o carinho, o amor, eles podem estar agindo de maneira pecaminosa por entender que o tempo dos familiares, dos idosos, são diferentes do deles. Então, esse cuidado com a família é muito importante. Nós, professores, precisamos enfatizar isso bem para os alunos. E esse cuidado vai muito mais do que momentos pontuais. Ele faz parte de uma vida, do dia a dia, da atenção que se reserva a cada instante pelos familiares. Isso mesmo. E aqui, só para acrescentar esse cuidado, infelizmente existe ainda muitas conversas, né? O pré-adolescente ele ainda não desenvolveu totalmente a maturidade de ter alguns filtros. E aí, professor, cabe a você ter esse filtro por ele, né? Às vezes um pré-adolescente, você está dando ali uma lição e o pré-adolescente comenta algo sobre a sua família, no sentido de dizer, porque meu pai faz, pois meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, meu pai não liga, meu pai não briga, meu pai no sentido de pais em si, né? E aí, cabe a você se aproximar desse pré-adolescente, realmente ver, analisar, conversar, né? E não ter isso como uma absoluta verdade, em que, inclusive, vai ali já disseminar, né, outros comentários, até difamação, enfim. Então, é esse o cuidado também, fazê-lo entender nesse sentido, né? Então, aqui encerrando esse primeiro tópico, nós podemos ver que é um resumo do
de como Deus criou a família, qual era o seu propósito com isso, como ele cuidou e como tem cuidado, né, até hoje, e como também ele abençoa as famílias. Enquanto que o tópico 2 ele vai falar sobre as famílias que existem no mundo. E aqui nós vamos ver justamente que surgiram nessa nova configuração de sociedade, nesse novo século, muitos tipos de famílias, né? E aqui é interessante porque, mesmo tendo surgido tudo isso, e nós vemos, exemplo, desde a Bíblia, né, o princípio ali, o Pentateuco, na leitura, nós vamos ver um modelo de família, mas lá no Novo Testamento, né, a gente já vai ver um outro tipo, e aqui é interessante porque a comentarista ela exatamente fala nesse sentido, né, que as famílias elas podem até ser desconfiguradas, reconfiguradas, mas a família, o modelo de família que Deus criou, ele é único, né? E não é mutável, né? Então, é essa a mensagem, eu acredito, maior, né? No meu ponto de vista, desse tópico. E aí é tanto que ele começa falando sobre família, modalidades e características. Para esse tópico aqui, esse subtópico, seria interessante você levar esses títulos, né, que tá como 1, 2, 3 e continua aí, que é família matrimonial, família informal, é, família monoparental, família anaparental. Então, você pode estar levando esses nomes e pedindo que cada um, né, tire ali uma parte dos alunos, dependendo da quantidade de alunos que você tenha. Nós temos aqui 8 modalidades, 8 características. Então, você pode estar trazendo cada uma delas com o nome e aí trazer também o significado de cada uma. E dentro de uma caixinha mesmo, você passar ali entre os alunos, pedir que cada um tire e tentar identificar qual eles acham que é qual, até formarem, vocês conversarem sobre essas modalidades, essas características desses tipos, né, desses modelos de família. Professora Manuela, deixa só um comentário, se possível. Dentro dessas modalidades, o interessante é que essas 8 modalidades, algumas até de caráter desconhecido, outras até que nós vemos, por exemplo, uma família de anaparental, formada apenas pelos irmãos, ou uma família em que um dos cônjuges veio a óbito e o cônjuge vivo ele vai cuidar do seu filho pela trajetória, mas é interessante que nesses novos modelos que a sociedade quer instituir, e cada vez vão surgindo mais, talvez daqui a algum tempo, quando fosse gravar alguma lição atrelada a esse tema, outros termos venham a surgir, mas veja como muitas vezes se nós não estivermos pautados nas escrituras, eu posso de repente entender o seguinte, e o nosso adolescente pode caminhar por um caminho desse, digamos assim. Eu tenho minha família e talvez eu não ache meu pai, minha mãe muito legal, mas eu tenho um coleguinha que os pais deles são bem legais. Então, nesse modelo, eu posso achar que a minha família não é minha família biológica porque meus pais não são legais, meus pais não me dão o que eu quero, meus pais não me levam para passear. Então, minha família, a partir de agora, os pais do meu amigo, é a família do meu amigo, e eu começar a ter um comportamento de desprezo pela minha família biológica. Então, precisamos fazer esses nossos alunos entender que a família que nós temos, ainda que não seja aquela perfeição, porque a perfeição é somente em Deus, mas é a nossa família e cabe a nós o dever de honrar, de respeitar e de amar. Com certeza. É interessante justamente que eles compreendam. A nomenclatura ela não é mais importante, mas justamente o significado, aquilo que quer trazer. E você apresentar aqui, diante de diversos contextos que nós vamos ver na igreja, pode sim acontecer. E não quer dizer que Deus não ame esse tipo de família, por exemplo, a família de justamente, Nilson já aceitou, né?
alguém, o cônjuge, ambos eram vivos, estavam ali juntos, mas por uma fatalidade, um veio a óbito. E aí fica, quer dizer que Deus deixou de amar aquela família? Não. Ela apenas está com uma nova configuração, mas que a configuração da família é esse plano, mas também que ela não está, né, ali abandonada por Deus ou rejeitada, né? Também não é isso. Mas também não dizer que falar sobre o perigo, né, de justamente desprezar a família, estar distante, não amar a família, sendo que Deus, ele nos ensina, né, ali a amar a todos, inclusive aqueles que estão mais próximos, que é a nossa família. Mas, claro, aqui é interessante porque a família é o que está mais próximo de nós. É ela que vai ver ali um pouco mais dos nossos defeitos, que vai acompanhar um pouco mais as nossas intemperanças, né? Até mesmo questões de irritabilidade, de diversas situações em diferentes contextos, porque ela está 24 horas conosco. E aí, por isso que a criança, o pré-adolescente, ele é sempre ensinado 24 horas, porque ele vai também aprender dali, pelo que ele vê, pelo que ele vai observando. Então, é natural que em alguns momentos haja, assim, correções. Então, é importante você falar, né, como o Nilson trouxe essa situação do desprezo, muitas das vezes, mas é a função mesmo dos pais corrigirem. E aí, eles vão corrigir naquilo que eles observam que há uma necessidade. Então, por isso, essa atenção e levá-los a essa compreensão da importância de que a própria palavra de Deus vai falar que isso é amor, porque Deus também faz isso conosco. Ele nos corrige, né? E aqui no tópico 2, a diversidade de famílias. Professora Amy. É muito importante mesmo falar sobre o tipo de famílias, né? Com certeza, quando o professor estiver ensinando isso nesse tópico A, os alunos vão começar a se identificar, né, caso eles se encaixem em algumas dessas famílias, e mostrar para eles qual é o padrão certo, né, o padrão que Deus estabeleceu, porque a sociedade vai tentar incluir outros tipos de famílias que são contrárias à Bíblia. Então, essa questão de diversidade familiar, ela tem que ser vista com bastante cuidado, para eles entenderem que pode ser, então, qualquer tipo de família. Com certeza, na escola, eles vão ter exemplos de coleguinhas que têm famílias bem diferentes dessas que foram citadas, né? E que são completamente contrárias à palavra de Deus. Então, assim, Deus estabeleceu a família, Deus criou um padrão que precisa ser seguido. E, com certeza, os valores que o mundo tem, como são contrários à palavra, eles vão tentar fazer tudo diferente do que a palavra diz. Para que os alunos entendam e compreendam como eles rejeitam o que é errado, eles precisam conhecer o que é certo, né? Então, é uma ótima oportunidade também, professor, para você incentivar esse aluno a conhecer a palavra de Deus, para ele ler a palavra de Deus, para ele entender, para ele procurar participar das aulas de EBD, ele estar sempre presente, ele, quando tiver dúvida, conversar com os professores ou com alguém da igreja, o pastor, para esclarecer essas dúvidas. Porque quanto mais ele conhece da verdade, mais ele compreende o que é mentira e ele rejeita a mentira. Se ele não compreende a verdade, qualquer conversa que surja na escola, no ambiente de amigos, não sei, ou da família, pessoas que não sejam cristãs, ele vai começar a ser contaminado por aquelas informações e por não saber qual é o padrão certo, ele vai entender que pode. No tópico 1, vai ser explicado vários tipos de famílias, né? E tem, por exemplo, uma família aí que é a família paralela, que diz que um indivíduo tem uma família, um casamento legal e tem uma união estável com outra pessoa. Então, pode ser um exemplo que eles conheçam de alguém da escola, de um colega, alguém da família. Então, aí já mostra um padrão que é contrário à palavra. Além de outros tipos de famílias, né, que são consideradas pela sociedade, que estão aí surgindo e crescendo, e que é contrário à palavra de Deus. Então, para ele compreender, para ele entender, mas por quê? Porque esse padrão é o certo, porque esse tipo de família pode, esse tipo de família não pode.
ele precisa compreender à luz das Escrituras, né? Ele precisa compreender a palavra precisa ser esclarecida para ele, e é uma ótima oportunidade para você, professor, incentivar esse aluno a conhecer mais a verdade, a conhecer mais as Escrituras. A própria palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só há uma libertação quando existe o conhecimento da verdade. Se você só tem a verdade, mas você não lê, você não usa, você não procura compreender, de nada adianta, você não vai ser liberto das ideologias do mundo, das mentiras do mundo, porque você não vai compreender. Então, o conhecimento da verdade, ele liberta a gente das mentiras que Satanás conta. Por isso que o nosso compromisso ele deve ser firme, né, com o ensinamento bíblico. Então, nem tudo nos convém. O modelo bíblico de família apresentado pela comentarista, professor Douglas News. A nossa declaração de fé, e aí eu já motivo o professor a consultar a declaração de fé, trazer para a aula, porque ela de forma resumida, apresenta esse modelo bíblico da família. Um modelo em que é pautado na monogamia, ou seja, contrário ao que a professora Ingrid acabou de falar, é a questão da complementaridade um para com o outro, sem precisar buscar fora dessa relação que é um homem e uma mulher, ou seja, uma relação heterossexual, sem precisar buscar fora aquilo que internamente se completa. O grande modelo, o grande referencial para a família no que tange a fidelidade, a complementaridade, é a própria Trindade. Nós não vemos em momento algum nas Escrituras o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, querendo buscar fora da Trindade algo para se satisfazer. Nós não vemos Deus, ainda que entristecido com o pecado da humanidade, do seu povo Israel. Nós não vemos Deus dizendo, hoje eu não estou bem porque meus filhos não me procuram e isso tem me deixado muito deprê, tem me deixado muito para baixo. Jamais. Ou seja, a Trindade se completa. Eles não precisam de nada externo a eles. E da mesma forma, a família, o casal, e aí envolve os filhos para aqueles que, pela bondade de Deus, engravidam e procriam, mas também há famílias que por fatores adversos à sua vontade, muitas vezes, eles não geram, mas isso não quer dizer que eles são minimizados diante de Deus ou deixaram de ser uma família. Mas nós precisamos ter um cuidado, porque em dias atuais, as pessoas têm inserido na família, ainda que não tem nenhum problema, mas têm inserido na família elementos da criação, mas dando título como um membro da família a ponto de chamá-lo de filho, que é o caso dos animais. Animais, eles são bênção. É muito bom quem tem um animal na sua casa e deve cuidar bem, deve amar, porque é criação de Deus. E agora, não dá para nós termos o animal como um membro da família, como um filho meu, um filho da professora Ingrid, um filho da professora Manuela, a ponto de ter um tratamento que aquele animal ocupa uma posição que uma criança, às vezes, famílias que mesmo tendo criança, o animal ocupa uma posição que a própria criança não tem. Então, nós precisamos, professores, não minimizar, digamos assim, essa verdade. Mas ainda fechando esse modelo bíblico de família, essa família ela é pautada no amor. E nós sabemos bem, talvez alguns de nós, professores, podemos ser advindos de um ambiente familiar onde o amor não imperava. Mas aqui nós estamos falando de lares cristãos que busca viver a palavra e busca fortalecer essa unidade, esse conjunto, esse modelo que Deus estabeleceu. Então,
em um lar cristão, onde Deus é o centro, o amor, ele deve reinar, ele deve ser fortalecido. E o amor envolve também o perdão. E a professora Manuela falou agora há pouco, né, que muitas vezes o pior de nós é revelado dentro da família, mas aí também cabe a nós, professores, que já temos o privilégio de ser pais. Nós precisamos também ensinar, educar no lar, que o pior de nós também precisa ser tratado dentro da família. Quando os filhos entram em conflitos, não dá para nós termos atitudes de preferência, ou então minimizar ou relativizar o perdão como algo que a professora Ingrid e a irmã da professora Manu, elas duas arengam, e agora eu, como pai, vou colocar as duas, uma de frente para a outra, e diga, peça perdão a ele, peça desculpa, e aí fez desculpa e está tudo bem. Só que isso não é o perdão. Nós precisamos ensinar qual o princípio bíblico do perdão, para que a professora Ingrid entenda que o ato de rebeldia dela contra a sua irmã Manuela foi pecado, e foi pecado primeiramente contra Deus. Então, a professora Ingrid, ela vai pedir perdão à professora Manuela porque ela pecou, e não é porque o pai está dizendo à mãe, se você não fizer isso, vou lhe dar um castigo e você não vai viajar no final de semana. Nós precisamos separar, compartimentalizar cada questão. E isso tudo nós só podemos fazer no ambiente familiar. Então, da importância de seguirmos um modelo bíblico, um modelo que corrige, um modelo que trata, mas um modelo que ama. Verdade. E é bom, o professor Douglas Nilson terminou com essa palavra, e aí que completa bem o terceiro tópico, que fala sobre a família espiritual. Então, aqui nós vamos ver que a família, a igreja, né, ela é também a família espiritual, formada por pessoas que compartilham ali da mesma fé. Então, por isso que recebemos o nome de irmãos que desfrutam de uma comunhão muito especial. Tanto que, dependendo da situação, um pode contar com o outro, não só na oração, mas muitas das vezes em ações de ajuda mesmo, sociais. Então, esse é o caminhar dessa igreja, dessa família espiritual. Aqui no tópico A, né, nós somos irmãos de uma mesma família. Então, aqui vai falar relacionado ao momento em que cada um de nós, quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos membros da família de Deus. Então, fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui é interessante porque você pode até lembrar da lição anterior, não está associado ao batismo ainda em águas, né? Mas aquele momento em que eu aceito, eu já faço parte do corpo. Diferente de que quando eu ali me batizo nas águas, eu vou me tornar membro, vou continuar sendo parte do corpo, mas agora eu vou fazer parte também do memorial, que é a Santa Ceia, tá? Então, é importante você fazer aí essa diferenciação, novamente, até para lembrá-los sobre isso. Então, todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos espiritualmente, e que por isso devemos viver essa unidade, devemos entendermos que somos membros de uma mesma família. Então, aqui é algo interessante que nos faz lembrar, professores que participaram, assistiram em algum momento a lição do trimestre passado da classe de adultos, né? Falava ali sobre o moitinho em família, que muitas das vezes acontece contra uma pessoa da igreja, contra o anjo da igreja, que é o pastor. Então, ter o cuidado de que nós somos um, e somos um em Cristo, somos todos filhos de Deus. É claro que isso, após o sacrifício de Jesus Cristo por nós ali na cruz, então precisamos viver em harmonia, em amor, como o professor Douglas Nilson falou. Seguindo, os membros da família devem se ajudar. Professora Ingrid. Bem, uma coisa que vai nos identificar como família de Cristo é justamente a nossa comunhão, né?
A comunhão dos irmãos vai mostrar que nós somos realmente uma família. Então, essa igreja, ela precisa cuidar, ela precisa ensinar, ela precisa proteger uns aos outros e não competir um com o outro e não tentar, enfim, brigar um com o outro, né? A gente não pode se dividir. Uma casa dividida, ela não consegue se sustentar, né? Ela não consegue dar continuidade. E, além de sermos filhos de Deus, né, a palavra do Senhor diz que nós somos o corpo. A igreja é o corpo. O corpo, a comparação que é feita é como se cada pessoa fosse um membro do corpo, ou seja, cada um tem funções diferentes. Então, esse corpo não funciona se aqueles membros eles ficam brigando entre si. Então, não adianta a mão brigar com o pé, porque a mão tem uma função, o pé tem outra função, um é mais importante do que o outro. Ninguém ia gostar de não ter um dos dois, né? É importante ter tanto a mão como o pé. Então, mostrar para eles que é importante esse corpo viver unido, é importante essa comunhão no meio dos irmãos. Cada um tem características específicas, diferentes, assim como os membros do corpo. Tem funções diferentes, tem um temperamento diferente, e às vezes você pode não concordar com uma coisa ou outra da forma como a pessoa age, mas enfim, precisamos estar ali em amor, unidos, em comunhão, trabalhando para o Senhor, né? Sabendo que esse corpo trabalha para o Senhor, sabendo que a igreja precisa estar em comunhão para a glória do Senhor. Como o irmão Nilson falou, não adianta dizer para uma criança, forçar ela a perdoar. Não, por que você tem que pedir perdão? Porque você errou. Você pecou contra quem primeiro? Não foi contra só sua irmã, porque você brigou com ela. Foi contra o Senhor. Então, uma igreja que vive dividida, que não tem comunhão, que vive em briga, em fofoca, essa igreja não consegue glorificar o nome de Deus, porque ele precisa ser glorificado no ambiente que existe comunhão, que as pessoas têm um só pensamento. A palavra de Deus diz que não tem. Se dois não estiverem de acordo, como é que eles podem andar juntos? Então, imagina só, uma comunidade, né, ali que é considerada como o corpo de Cristo. Como é que o corpo pode funcionar se eles não estiverem de acordo? Né? Então, é por isso que os membros da família, né, nós que somos cristãos, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Isso mesmo. E aqui, entre as nossas considerações finais dessa primeira lição, foi um pouquinho mais extensa, considerando o início desse trimestre, né? Então, as famílias, elas precisam cultivar um relacionamento com Deus e viver na alegria do Senhor. E assim, aos pés de Cristo, servindo ao Senhor, vai ser uma família justamente edificada nos valores, nos princípios cristãos. A professora Ingrid pode fazer suas conclusões, em seguida o professor Douglas News. Amém, irmãos. Uma lição muito importante, né, que acreditamos que vai ser uma bênção na vida dos pré-adolescentes. Nosso desejo é que não só ela, mas que toda a revista, né, todas as lições que venham para frente, ela possa ser muito edificante na vida dos professores que vão ministrar as aulas, como na vida dos alunos que vão estar lá aprendendo. Então, é bom ouvir o aluno, algo interessante, saber como é a família dele, se ele se encaixa em alguma das famílias que foi explicado, que foi mencionado. Talvez seja um aluno que vai para a igreja porque algum parente leva, uma tia, uma avó, ou até um amigo da rua, né? Que mora perto, e talvez a família dele nem seja cristã. E como é importante trabalhar isso, né? Ele começar a ter esse entendimento do que é o plano de Deus, do que é a família que Deus estabeleceu, porque um dia ele vai construir a própria família dele. Então é importante mostrar para ele isso. Mesmo que a família que eles têm não se encaixe no padrão, né? Eles talvez não vejam solução. Mas como é que eu posso mudar a minha família? Não tenho como mudar. Mas eles entenderem que um dia eles vão construir a família deles, quando eles crescerem, quando eles casarem, e eles podem fazer diferente. Se a história da família deles, se o núcleo familiar deles
talvez não se encaixe no padrão de Deus, não foi o que Deus estabeleceu, ele não tem como mudar essa realidade, mas ele pode dar sequência diferente, ele pode ter uma família diferente, ele pode ensinar isso para os filhos dele ter uma família diferente. Então, a partir dele, a história dele pode mudar. Então, é importante também trazer essa perspectiva, essa esperança para os alunos, ouvir deles como é a família deles, né? E tentar, de alguma forma, ajudar à luz da palavra, dependendo da situação que cada um enfrenta. Para fechar, eu queria fazer uma leitura de um livro, que o tema do livro é o que é uma família, e há um conceito que eu acho muito pertinente para tudo isso que nós falamos nesse podcast. E a autora vai dizer o seguinte: a família é uma obra de arte que leva anos, até mesmo gerações para ser produzida, mas que nunca é acabada. A família é um agrupamento de indivíduos que afetam uns aos outros de maneira intelectual, emocional, espiritual, física e psicológica. É uma empolgante carreira artística e uma forma de arte que requer trabalho. Assim é a família. Talvez você, professor ou aluno, seja de diversos contextos. Talvez o seu fundamento familiar, como a professora Inês falou, não é aquilo que você esperava. Talvez você esteja em um lar que pessoas não são cristãs, ou a maioria, ou todas, ou você apenas que confessam a Cristo como Salvador. Mas saiba que o que não pode mudar é o fundamento desta família. Então, a família da professora Ingrid, ela tem muitos aspectos diferentes da professora Manuela, o professor que nos assiste. Cada um tem particularidades, mas o que não pode mudar é o fundamento. Se a nossa família for fundamentada nas Escrituras, não seremos uma família perfeita. Vamos ter muitos problemas, como vários personagens bíblicos enfrentaram, mas nós vamos ter a certeza de que aquele que instituiu a família, ele é o maior interessado para que a nossa família se desenvolva, progrida, se fortaleça, porque quando uma família que é fundamentada nos valores bíblicos, ela é fortalecida, o nome do Senhor é glorificado. Portanto, que você, professor, enfatize bem, trabalhe bem essa temática, mas também aproveite esse momento para orar por ti, pela sua família, pelos seus familiares como um todo e também pelas famílias dos alunos. Talvez você possa até abrir um momento, um espaço para os alunos compartilhar um pouco as suas dores, as suas angústias e as suas frustrações, mas sabendo que Deus é aquele que cuida, consola, conforta e provê novos dias para aqueles que servem a Ele e não vivenciam os melhores valores cristãos e bíblicos na sociedade, no lar, no contexto que atualmente vivencia. É isso, professora, muito obrigado. Que Deus abençoe você, professor, e que essa aula seja de maneira, por demais, significativa para você e para os seus alunos. Amém. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade, por estarmos novamente neste trimestre com vocês, partilhando e aprendendo também. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que vocês continuem se permitindo serem instrumentos nas mãos do Senhor, para abençoar a classe de pré-adolescentes, para abençoar o DENEC. Agradecemos a toda a direção do DENEC pela confiança. Não esqueça de curtir, compartilhar e também, se quiser, comentar como essa aula tem ajudado, né, a você, professor, tem contribuído para as suas aulas. Desde já agradecemos por nos acompanhar até este momento. Que Deus continue abençoando vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos.